Vamos falar hoje sobre a situação de saúde do general Heleno. A defesa fez um pedido sobre a situação de saúde dele, requerendo a prisão domiciliar de caráter humanitário. Você sabe como funciona a prisão domiciliar? Será que o seu familiar, ou alguém que você conhece, marido, avô, ou alguém cumprindo pena, tem direito a cumprir essa pena em regime domiciliar? Nós vamos falar um pouco sobre a prisão domiciliar, quando requerer, os critérios. Nós vamos falar sobre a base legal da Lei de Execução Penal, que permite o pedido de prisão domiciliar e os casos, muitos casos, inclusive vamos contar aqui, casos que atuamos aqui no escritório, onde presos estão cumprindo sua pena de prisão em regime domiciliar. Mas antes de mais nada, é interessante falar um pouco sobre a situação do general Heleno. Então, o general Heleno foi condenado, que todos já sabem, a 21 anos de prisão. E o general Heleno, hoje, ele está com 78 anos de idade. Então, já um homem idoso. E ao cumprir toda essa pena de 21 anos, o general só seria posto em liberdade total aos 99 anos de idade. Será que ele vai estar vivo até essa data? 99 anos de idade. Então, e preste atenção, o general Heleno é um general de exército, exerceu todos os postos possíveis na carreira militar como oficial do exército. E essa condenação agora, nessa fase da vida dele, traz um desgaste gigantesco para a sua saúde física, sua saúde mental e principalmente a sua saúde psicológica. É nessas condições que nós vamos conversar um pouco e trazer esse dado para vocês sobre esse pedido de prisão domiciliar e qual a situação que ensejou a Procuradoria-Geral da República dizer sim, se manifestar em favor da prisão domiciliar do general Heleno. E por quê? Qual o fundamento? Então vamos lá. A Lei de Execuções Penais, ou a Lei de Execução Penal, melhor dizendo, diz em todas as letras que a prisão domiciliar pode ser concedida ao réu que tenha mais de 70 anos de idade. O general Heleno tem 78 anos de idade. Pode ser concedida a réu que seja acometido de uma doença grave. Também na audiência de custódia e os exames médicos realizados no general Heleno, detectou-se que ele está sofrendo de Alzheimer. Mas acometido dessa doença, uma fase, não sei a fase do Alzheimer que o general está, acometido dessa doença, traz com certeza essa prisão uma restrição muito grave na situação de saúde dele, relacionada ao ambiente que ele vive, seu ambiente familiar, o seu habitat em casa, as pessoas que convivem com ele, não vão poder mais estar próximo dele, ainda que o aparato médico fornecido a ele pelo Exército Brasileiro, já nessa situação que ele está, ele não tem a possibilidade de estar próximo de sua esposa, próximo de seus familiares. Esse é o caso. A situação de concessão de a Procuradoria-Geral dizer sim de prisão domiciliar em caráter humanitário ao general Heleno se engloba exatamente em dois requisitos. Ele tem mais de 70 anos e ele sim está acometido de uma grave doença. Agora, imagine a sua família, como está. Qualquer família brasileira, não importa o seu sobrenome, não importa se tem um familiar preso, já traz um transtorno enorme. Imagine a situação de um idoso doente, que é o caso do general Heleno. Isso é o que se leva milhares e milhares de famílias brasileiras têm visto todos os dias essas situações de presos. Será que você sabe dessas regras de possibilidade de pedir uma prisão domiciliar? Então existem casos
que mesmo não tendo mais de 70 anos e não ser acometido de uma doença grave, pode ser também concedido, no caso concreto, a possibilidade de uma prisão domiciliar em caráter humanitário também. Então, nesses casos, é o que nós precisamos analisar sobre a situação do general Heleno. Tem esse ponto que é gravíssimo. Então, você tem que analisar que ele tem mais de 70 anos e está acometido de uma doença grave. Agora, outro dado que é importante, o que se inicia nesse momento que prejudica mais ainda a saúde mental e psicológica do general Heleno? É a situação, perda do seu posto e da patente. Então, esse é um processo que ainda vai correr no Superior Tribunal Militar. E se o resultado desse processo ser desfavorável ao general Heleno, a sua família inteira vai ficar sem. Ele, primeiramente, sem esses benefícios, e há uma possibilidade de mudança na lei que está em trâmite no Congresso Nacional, é que também a família acabe perdendo o direito à pensão militar e à assistência de saúde, ficar absolutamente sem nada, de um dia para a noite, de uma hora para outra. Será que essa situação também não se caracteriza em um caráter humanitário? A família dele, a esposa do general, também já é idosa. É por isso que a lei, em determinados casos, permite sim a possibilidade de se aplicar a prisão domiciliar em caráter humanitário e, mesmo assim, manter ainda o mínimo de dignidade desse cidadão, dessa pessoa. A lei de execução penal, ela é clara no seu artigo 117, quando diz o seguinte, né? A possibilidade de ser concedida, autorizada a prisão domiciliar quando o condenado tem mais de 70 anos de idade, ele é acometido por uma doença grave, a condenada tem filho menor ou deficiente e a condenada está gestante. Nesse termo, quando a lei fala a condenada, se refere a uma mãe que tem um filho menor de idade ou deficiente físico. Essa situação poderia ser aplicada para um condenado que tem um filho ou uma filha deficiente físico e que ele possa auxiliar, ajudar no cuidado desse filho, desse menor. Esse é o caso concreto que pode ser levado, sim, ao Poder Judiciário, pode ser levado ao juízo da execução para que se analise detalhadamente a situação concreta desse preso. Nós temos uma situação como essa, que nós conseguimos manter uma prisão domiciliar num caso desse de filho com deficiência física. E nesse caso, a manutenção do custodiado do réu em prisão domiciliar atende o caráter humanitário, atende essa situação de saúde, atende a situação de prestar auxílio, ainda que preso, à sua família. Ou seja, quando essa prisão encarcerada se torna um risco à vida do réu ou um prejuízo grave, gigantesco à sua família, é possível, sim, sob vigilância, sob outras medidas, prestar essa possibilidade de o preso responder à sua prisão declarada pelo Poder Judiciário em caráter domiciliar. Ele, sim, vai responder, ele vai continuar preso, mas cumprindo essa prisão num ambiente controlado pela sua família, controlado pelo Poder Judiciário, fiscalizado pelo Ministério Público. Havendo excesso, é possível o juízo da execução a qualquer momento suspender, cassar, ele mesmo cassar essa decisão de concessão de prisão domiciliar e levar o preso, o réu, para o cárcere novamente. Então, a prisão domiciliar de caráter humanitário, esse termo humanitário não está previsto na lei de execução penal. É uma construção trazida pela jurisprudência nessas situações que eu acabei de colocar nesse vídeo alguns minutos atrás. E ainda, o que
está sendo analisado é: o ministro Alexandre de Moraes está analisando e vai tomar uma decisão. Deve decidir favoravelmente a esse pedido, a essa manifestação, inclusive, da própria Procuradoria-Geral da República, pela situação de saúde do general Heleno, e, dessa forma, a decisão do ministro Alexandre de Moraes será também referendada pelos demais ministros da primeira turma. É o que se tem nesse momento sobre esse caso. E trazemos para você sempre essas informações para que você analise, entenda, conheça e tenha as informações concretas sobre o que está acontecendo para esses acusados, condenados com a condenação transitada em julgado pelo Supremo Tribunal Federal relativos aos atos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, considerados como uma tentativa